Olá, boa tarde a todos, a todas e a todes. Bem-vindos a mais um Saco de Gatos, nosso programa semanal aqui na Alameda, em que a gente fala sobre os livros, conversa com os autores, livros que saíram agora, livros que já saíram no passado, novos projetos, autores que a gente gosta sempre de estar falando com eles. E esse é um caso, o livro de hoje é esse caso. Adoro falar com todos esses autores do livro de hoje, que é o Machado de Assis e os Direitos Humanos, e a gente vai falar com os professores da UERJ, a Andréa Verquema, o Felipe Bastos Mansur e o João César de Castro Rocha, e conseguimos organizar nossa agenda para falar sobre esse livro, Machado de Assis e os Direitos Humanos, hoje de tarde. Bem-vindos a todos e a gente volta depois da vinheta do Saco de Gatos. Olá a todos e a toda, Andréia, e a todos que estão assistindo. Queria primeiro agradecer a presença de vocês. Sei que não foi fácil a gente acertar a agenda de todo mundo, porque é muita gente. E a gente tem 200 mil compromissos e outras 300 mil gravações para fazer. Mas é um prazer enorme receber vocês aqui na TV da Alameda, no programa Saco de Gatos, para falar do nosso livro, O Machado de Assis e os Direitos Humanos. Bem-vindos. Bom, queria começar falando que a gente tem já uma espécie de tradição de publicação de livros do Machado aqui na Alameda, que espero que continue por muito tempo, que é um assunto que a gente gosta muito, acha muito importante e trata com o maior carinho aqui. Queria que vocês falassem como foi tanto a ideia de fazer esse livro, que acho que veio de um evento, não é mesmo? Fazer o evento e depois o livro, como que esse livro se configura nos estudos machadianos. Oi, desculpa, eu estava esperando abrir o microfone aqui. Eu começo falando, então, pelos colegas, agradecendo, inclusive, a editora, nossa editora do livro, pela possibilidade de falar um pouquinho mais desse livro, né, o Machado de Assis e os Direitos Humanos, que foi lançado esse ano, agora em 2024, que eu organizei com os dois colegas que estão aqui presentes. Realmente, o livro nasceu de um evento que aconteceu na UERJ, também organizado por nós três, e o nosso objetivo no evento é discutir um pouco algumas questões que são muito importantes nesse momento e que já aparecem na obra do Machado de Assis, ou que podem ser discutidas à luz da obra do Machado de Assis. No outro lançamento que nós fizemos do livro aqui no Rio, eu falava, inclusive, daqui a pouco a gente pode voltar para falar um pouco mais sobre isso, falava do uso do termo direitos humanos no título desse livro, que pode parecer a alguns leitores, pode parecer um uso anacrônico, mas que tem uma razão de ser aqui, já que é uma questão que é muito, mas muito importante, muito problemática no Brasil, inclusive no Brasil atual. Então, gostaria, né, de deixar marcado o fato de que a gente pensou sobre isso, sobre essa ideia de direitos humanos, ou que está sob esse rótulo. E agora eu passo um pouco a palavra aos colegas que devem querer falar um pouco também sobre a ideia que está por trás desse. Boa tarde para todo mundo, boa tarde aos colegas. João, posso começar? Depois eu passo para você. Primeiro, eu quero também agradecer a Joana pelo convite, também pela possibilidade da gente poder falar do livro, né? E também um pouco de Machado. E também um pouco desse evento que aconteceu, pelo menos a sua organização começou a nascer no nosso retorno ao presencial, né? Ao presencial pleno, não aquele híbrido inicial das universidades, mas já no presencial. E o quanto que enfim, essa questão em torno dos direitos humanos
que a Andrea já colocou muito bem, tem toda uma discussão aí, enfim, do lugar desse conceito, desse termo, na história ainda do século XIX, que é a obra do Machado, né, na virada para o XX, mas que se fazem sempre presentes na obra dele, e que naquele momento se fazia presente também uma discussão muito necessária sobre essas conquistas institucionais dos últimos anos, enfim, de muitas décadas de luta, de um processo de construção de entre todas as dificuldades, né, de uma sociedade mais democrática, em que a desigualdade fosse uma pauta permanente, pelo menos por um tempo, né? E todo esse lugar que nos parecia garantido começou a ser abalado e a ser questionado. E aí também surge nesse momento a vontade de falar disso, né? De uma recuperação de uma ideia de humanização da condição humana, e como que o Machado, e acho que o livro mostra isso muito bem por conta dos vários autores, nas perspectivas tão distintas, já elaborava uma discussão sobre isso, né? Então acho que nesse sentido reforça a ideia do evento e também o lugar que a gente tenta aqui também levantar para se discutir do livro, né, dessa reunião de textos dentro da crítica machadiana. O João agora poderia completar. Bom, deixa eu agradecer também a Joana, ao Haroldo, ao Alameda, pela publicação e pelo diálogo agora. Eu acho, em nome do Felipe, eu quero que todos saibam que, na verdade, o livro teve uma força motriz, que é a André Verkema, que generosamente nos chamou para compartilhar a capa. Mas a força motriz do livro foi a André Verkema. Já que falamos de direitos humanos, não é isso, Felipe? Temos que ser justos. Um ponto muito importante nessa questão, Joana, é que os direitos humanos hoje se transformaram num autêntico cavalo de batalha para a extrema-direita transnacional. Todas as formas alternativas em que eles usam para se referir aos direitos humanos são formas muito reveladoras. Por exemplo, a mais comum no discurso da extrema-direita brasileira é opor direitos humanos aos supostos direitos dos manos, associando de maneira deliberada a noção de defesa de direitos humanos à bandidolatria. E a essa ideia eles opõem o chavão. Bandido bom é bandido morto. Claro, sempre quando não seja o bandido do lado deles, porque nesse caso tem que ter devido processo legal, anistia, etc, etc. Então, a questão interessante para se pensar é por que isso ocorre. É porque só pode haver direitos humanos se houver o pleno reconhecimento da dignidade do outro. Só pode existir direitos humanos num ambiente mental no qual a alteridade não seja um obstáculo, seja, na verdade, enriquecimento do nosso próprio horizonte. Nesse sentido, os direitos humanos são território da literatura, porque se existe um discurso que nos ensina sempre uma abertura para a alteridade, uma ampliação dos nossos horizontes a partir da diferença, é o texto literário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que acho que André e o Felipe, especialmente o Felipe agora destacou muito bem, é que num país como o Brasil, o outro foi historicamente negado. Talvez não haja no Brasil, é até surpreendente que os lacanianos estejam concentrados na Argentina. Eles deveriam estar concentrados no Brasil, porque não existe país mais narcisista do que o nosso. E não é apenas que o Narciso acha feio o que não é espelho. O que não é o espelho, o Narciso sequer reconhece a existência. Então, num país como o Brasil, os direitos humanos sempre foram problemáticos antes mesmo do conceito existir. E, nesse caso, há algo muito interessante. Aí eu passo a palavra para a Andréia e para o Felipe, e para você, Joana, é que no caso do Machado, tudo fica mais complexo. É porque se os direitos humanos implicam o reconhecimento do outro, no caso do Machado, o outro era ele mesmo. Explica melhor, explica um pouco melhor essa ideia de o outro era ele mesmo. Se na formação social brasileira o outro é sempre aquele que, junto ao meio ambiente, é literalmente predado, inicialmente pau-brasil e os indígenas, posteriormente monocultura e os milhões de corpos transplantados. O negro, o pobre, a mulher, o homoafetivo, sempre no Brasil representaram este outro
ao qual nunca se reconheceu o direito de existência. No caso do Machado, o outro era ele mesmo, bastava olhar-se no espelho. Claro, claro, muito interessante. E eu acho que o livro, de uma certa forma, coloca o Machado num debate muito atual, né? Como que vocês veem isso? Né? Isso que eu achei um dos aspectos mais interessantes dessa publicação. É um Machado, nosso Machado, que fala também para nós. Isso é muito legal. Quer falar, André? Então, só tirar o microfone. Tem que liberar o microfone, André. Não está conseguindo? Enquanto ela tenta ali liberar o microfone, Oi, né? tá. É porque antes não foi? éramos nós que estávamos. Tá dando um pouco de eco aqui para mim. Isso que o João levantou, claro, o fato de que o Machado de Assis já ocupa esse lugar do outro, né? Historicamente no Brasil, questões que nós vemos, inclusive, nesse momento agora em que vivemos, em 2024, eu acho que tem que ser marcado muitas vezes, tem que ser colocado novamente pelo fato de que é bom sempre lembrar, até pensando em termos institucionais da escola, da universidade, nós que damos aula de literatura, muitas vezes de literatura brasileira, etc., é bom lembrar, então, isso que você chama de cânone, de grandes escritores, grandes vultos da literatura, seja o que for, né? Esse que é considerado o maior escritor brasileiro é um escritor negro, né? Então, parece uma fala banal a partir depende de onde você está dizendo, no entanto, não. Não há nada de banal nisso, já que, dentro do campo limitado que nós temos na literatura e nos estudos literários, esse é o local de poder, é o local central. Quem é o maior escritor do Brasil? Você poderia perguntar. É um escritor negro, é um escritor que veio de um determinado papel social, galgou uma série de posições sociais, claro, mas carrega consigo ao longo de sua vida, então, essas características que no Brasil são características raciais, historicamente muito carregadas, né? Ou seja, vamos lembrar então, né, que fazer discussão do que a gente está chamando aqui de forma bastante livre de direitos humanos a partir dos textos de Machado de Assis, isso tudo tem um significado muito forte. E é também, até para nós, eu acho, ali dentro da universidade pública, uma certa marcação de posição, já que nós temos que discutir a ideia de direitos humanos, inclusive de forma anacrônica, olhando para o nosso passado, né? Já que esse seriam questões que já deviam estar resolvidas hoje em dia, mas não estão. Né? O Brasil é um país que sofre demais com o desconhecimento, né, do mínimo dos chamados direitos humanos. Queria te ouvir também sobre esse aspecto. Nesse sentido que a André colocou muito bem, né, de que aí há também né, enfim, a ideia de se pensar o Machado de Assis nessa condição de autor canônico, né, mas numa perspectiva que possibilite a recuperação de um momento atual, local, porque brasileiro, né? O que a gente acaba no livro, principalmente, eu acho que nos textos que se destacam mais, porque analisam a questão da escravidão, enfim, eu vejo muito essa presença do que pode ser chamado de brasileiro mesmo nesse autor que é universal, que tem na sua prosa, enfim, porque já temos mais de 100 anos de uma crítica que já fundamenta esse pensamento e continua pensando, nós temos um autor que, grosso modo, criou um estilo próprio, né, como a crítica reconhece, em oposição ou em certo distanciamento em relação aos estilos predominantes de sua época, né, os modismos literários. Então, nós temos aí já muitas décadas uma crítica em cima de um princípio de realismo machadiano, né, mas em que esse
epíteto aí machadiano, como diria o Alfredo Bose, né? Todos sabem mais ou menos o que é ser machadiano, torna-se um grande problema, no melhor dos sentidos do problema, no sentido literário, né? E, e nesse jogo de uma universalidade por meio de uma originalidade, de uma construção de uma ficção um tanto fora dos parâmetros de sua época, se a gente puder colocar assim, torna-se muito mais interessante pensá-lo nessa sua localidade, nessa condição de pensador brasileiro, né? Eu acho que pode reverberar muito mais o que a literatura dele às vezes sugere, às vezes aponta violentamente, às vezes esfrega na cara do leitor e tantas outras vezes constrói ali a necessidade de que o leitor pense. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E nesse caso a gente traz por uma questão brasileira, né, diante, enfim, desse lugar do Machado, do próprio Machado. João, você queria completar? Eu não sei se a Não, nem Joana. completar, mas a Joana. Onde está a Joana? Bom, vamos lá. Então, acho que tem um ponto interessante, Andréia, Felipe e Joana. Eu acho que é um desafio, que é um desafio muito bem-vindo. Como a Andréia mencionou na primeira fala dela, é claro que a junção simples, Machado de Assis, século XIX, início do século XX, direitos humanos, ela é anacrônica. Porque na época do Machado não havia exatamente o conceito como nós usamos hoje. Mas esse é um desafio muito interessante. É que um autor como Machado, que eu chamo de autor matriz, é esse autor a partir do qual a própria literatura se torna possível, ele é um autor que permite apropriações ao longo do tempo, porque existe sempre uma potência inexplorada. Me parece que o nosso desafio, eu acho que os capítulos do nosso livro resolvem muito bem esse desafio, é caminhar literalmente na corda bamba. Quer dizer, reconhecer que a projeção de direitos humanos, como entendemos hoje, é anacrônica. Mas esse anacronismo é a força do texto machadiano, porque ele sempre permite novas leituras e novas atualizações. Ao mesmo tempo, é muito importante que esse anacronismo não se torne a nota dominante, isto é preciso encontrar no anacronismo a diferença. A diferença é o texto do Machado. Caso contrário, quando há uma nova perspectiva teórica, uma nova abordagem crítica, o que pode acontecer é você simplesmente tomar uma obra complexa e rica como a do Machado, na qual literalmente tudo cabe, e fazer caber certinho aquele novo modelo. Me parece que o interessante desse desafio é o atrito. O anacronismo é, como diria o nosso querido Pierre Menard, deliberado. Nós devemos aproveitá-lo, mas, ao mesmo tempo, o texto do Machado serve para levar além a própria noção de direitos humanos. E aí, João, só para pegar a sua fala, o Pierre Menard foi muito boa, diria que a glória é a maior das incompreensões, algo que ele diz a respeito do Cervantes, né? Então, por isso que a gente precisa continuar falando do Machado, ele não está compreendido. Não nesses termos, né? Recentemente, o Machado virou meme, né? Por conta da leitora americana, que tem um canal em que ela lê os livros de vários países, e aí chegaram a Flora Thompson, a tradutora da última versão do Memórias Póstumas, né? E ela fala para isso, que agora eu me esqueci o nome da escritora, vocês me perdoem, mas o que ela disse que sentiu lendo o Brás Cubas é o que ela sentiu a primeira vez que leu, antes de traduzir, e disse algo que eu achei muito relevante, que aí pega também essa questão do cânone que a Andrea trouxe, e do nosso papel institucional, do quanto que é mais difícil você se divertir, e ela usa esse termo numa entrevista bem informal, com um texto quando ele é constantemente alardeado, né, como o grande modelo literário imposto desse modo, de forma muito simplista, em modo não só simplista, distante do próprio texto, né, distante do próprio texto. Então, assim, essa ideia de retornar ao Machado, gostei muito da ideia do João do atrito do século XIX, com a nossa recepção aqui, a gente está falando muito de uma urgência que é nossa, né? Só que se colocada em perspectiva histórica, embora a urgência não fosse nomeada do modo como foi, como seria a partir do século XX, depois do Machado, ela já havia ali como condição, como que iria permanecer como uma das nossas, o nosso desafio, né? O que se relaciona muito com o que o João disse, de uma sociedade em que
não transforme o outro no seu inimigo a ser apagado, né? Joana, Essa TikToker que, enfim, colocou o Machado nos holofotes nos últimos tempos, ela suscitou um debate enorme do papel da divulgação de livros como o do Machado do 19, né? Se ela era uma pessoa adequada a fazer esse tipo de divulgação, ou se esse tipo de divulgação tinha que permanecer dentro da academia, enfim, como vocês veem esse debate, que eu achei interessante também? Eu acho que para uma literatura, inclusive uma literatura como a nossa, a literatura brasileira, que tem uma barreira linguística que a gente não tem como desprezar, qualquer divulgação para mim ela é boa, mas, né? Agora, ela é uma divulgação, não posso esperar dessa pessoa que faz vídeos para o TikTok, eu não posso esperar que ela vá fazer uma análise ou que vá discutir propriamente o valor disso em termos históricos ou dentro de uma perspectiva comparada. Ela é uma leitora, não sei se a gente poderia colocar ela nesse papel do leitor mediano. Ela não é exatamente um leitor mediano, claro que ela é uma leitora um pouco já formada por uma série de leituras, mas que se encontra com aquela surpresa advinda de um país, talvez de onde ela menos esperasse. Isso diz muita coisa, né? Muita coisa. O fato de que... É interessante no caso dela, ela é norte-americana, né? Estadunidense. Porque já existem outras traduções para o inglês de Machado de Assis. Essa não é a primeira. Ela talvez seja... Ela tenha essa edição que saiu pela Penguin americana, ela teve uma cobertura muito bem feita, né? Ela esgotou, né, no site da Penguin, ela esgotou, acho que na Amazon, na época que foi publicada. Isso também é interessante, quer dizer, quando é bem lançado o livro, sabe, aquela, né, também, então, essa tradução. Eu me lembro que na época você procurava, você não achava para vender. Hoje você acha porque houve reedições. Quer dizer, então, que isso chegou a mais gente. O que isso quer dizer em termos, né? Acho que aí o João César também trabalha muito com isso, poderia discutir, né, João? Em termos dessa política, né, dessa política internacional, dentro da ideia da literatura comparada, inclusive como um jogo de forças, o que isso quer dizer de novo hoje? Mas não é nada muito inédito. Para ela foi inédito, mas para quem é leitor, digamos assim, já atento, não estou falando só de leitor brasileiro, claro, não havia ali nenhuma surpresa, o que talvez tenha divertido um pouco as pessoas aqui no Brasil, né? Que, ela está impressionada com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Mas fala, João, vai lá. Vamos lá. Olha, em primeiro lugar, eu acho que isso foi possível porque a tradução, de fato, é excepcional. A tradução da Flora Thompson DeVoe. Além da tradução ser, de fato, excepcional, ela conseguiu algo que eu sempre defendi que era indispensável para a recepção de uma literatura como a brasileira em língua estrangeira. É que ela conseguiu convencer a Penguin a aceitar notas críticas. Então, um exemplo, quando na famosa referência do Cotrim, que é esse homem que fez fortuna com tráfico negreiro, ele diz, ele era bom homem, boa pessoa, seria o cidadão de bem. E só de vez em quando ele mandava seus escravos para o calabouço onde eles desciam sangrando, que era uma referência, mesmo para nós brasileiros, críptica. A Flora parou a tradução, fez uma longa pesquisa, publicou um belo texto na Piauí. O calabouço, literalmente, era a terceirização da tortura. O escravo, em vez daquelas famosas cenas das aquarelas do Debré, em que os escravos são açoitados, em 1816, os escravos são açoitados em praça pública, escravos açoitados por capatazes negros, com a população assistindo, o homem nu sendo açoitado, o Brasil civilizou-se. Claro, nós estamos num processo de civilização contínua. Agora, essa tortura não era mais feita em espaço público. O escravo era levado para o calabouço, onde, então, o Estado encarregava-se do castigo, ou seja, de torturá-lo. Nada muito diferente do que acontece hoje em dia nas delegacias de polícia do Brasil. Então, a Flora conseguiu incluir essas notas críticas. Isso é rigorosamente indispensável, mas eu acho que André mencionou um ponto muito importante, Joana. Veja, a primeira tradução é do Lionel Grossman. Quando ela foi... É isso mesmo, Lionel? Bom, quando ela foi reeditada nos anos 70, ela veio acrescida de um ensaio da Susan Sontag.
que era The Case of Machado de Assis, The Afterlife do Machado de Assis. E era um ensaio que ficou famoso porque era uma análise realmente muito interessante da estrutura do formal de Memórias Póstumas de Brás Cubas, com a famosa observação de que morto ele tinha liberdade absoluta. Posteriormente, uns 10, 15 anos depois, o Harold Bloom incluiu o Machado nos 100 gênios e disse que era o maior autor negro da América Latina, destacando, sobretudo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um romancista como John Barth, tão inovador quanto John Barth, quando republicou o seu primeiro romance, que foi um fracasso na época, chamado The Floating Opera, tem um longo prefácio em que ele diz talvez a mais bela crítica do Machado. Ele diz assim: eu com 18 anos, estava prestes a abandonar a literatura porque não encontrava a minha voz. Fui salvo por um mulato brasileiro do século XIX. E é bonito porque ele coloca o nome inteiro, que ninguém faz, Joaquim Maria Machado de Assis. Ele diz: com ele, eu aprendi a ser, ao mesmo tempo, pré-romântico e pós-romântico, pré-joyciano e pós-joyciano. Ele compreendeu tudo. O Machado era a simultaneidade de tempos opostos. Compreendeu tudo. É extraordinário o que diz o John Barth. Mas isso vem desde os anos 70. A cada 5, 10 anos, alguém descobre o Machado de Assis. E, no entanto, ele não chega a ter uma porosidade no sistema literário estrangeiro. Por quê? Vamos dizer com todas as palavras. É porque o Machado é muito melhor do que eles. Assim parece um puro ufanismo. É que eles não estão preparados para a complexidade de um autor como Machado de Assis e que esse autor seja brasileiro. É isso. Olha, quando a Feira de Frankfurt teve o Brasil como país homenageado, quando foi, Joana? 2014? Foi, acho que foi 14. Eu estava lá. Eu também. Participei de um debate num cinema lindo, assim, dos anos 20. Eu fui tão selvagem que eu me arrependi depois. Porque um alemão muito simpático, com uma enorme boa vontade, aquele alemão bonanchão, com bochecha rosada, dá vontade de abraçar o rapaz. Ele me perguntou com enorme, assim, com uma preocupação, ele estava angustiado, ele dizia: o que é que os escritores brasileiros têm que fazer para serem mais lidos na Europa e na Alemanha? Eu falei: nada, eles têm que escrever literatura, basta que o senhor deixe de ser provinciano, porque o senhor não faria essa pergunta se eu fosse um crítico francês ou se eu fosse um crítico alemão, não é verdade? Acharam que eu fui grosseiro, acabou a conversa, mas a verdade é essa. Eles não estão preparados para a ideia de que o Machado de Assis, hoje, 2024, é 50 vezes mais complexo que o Jonathan Franzen e companhia, e tutti quanti. Então, a possibilidade do Machado ingressar, de fato, no sistema literário como norte-americano é nenhuma, mas é maravilhoso que, ocasionalmente, alguém lembre que ele existe. Mas eu sou um pouco... A cada 5, 10 anos ele volta como uma grande redescoberta, né? Me lembro que teve uma época que até requentavam essa notícia de que o Woody Allen teria dito que o romance favorito dele era Memórias Póstumas. Aí volta e meia isso voltava. Acho que quando o filme do Woody Allen saía, alguém lembrava disso. Teve isso. Mas não é algo que chega a incomodar, entendeu? Eu tô dizendo assim, eu acho que muitas pessoas ficaram incomodadas que disseram: a gente só presta atenção quando vem alguém de fora e fala do Machado. Na verdade, depende, né? O Brasil como um todo presta atenção em alguma literatura. Quem é do meio literário, né, não se surpreende com Machado de Assis, é óbvio. Mas aí é que tá, num país como o Brasil, e aí a gente volta à discussão que a gente estava tendo antes, que uma das discussões que está no livro, inclusive, é direito à leitura, ou, né, nem vou usar o famigerado termo direito à literatura aqui, né, que hoje está tão discutido, mas, assim, a possibilidade de ler literatura, e eu não estou discutindo aí os objetivos, não estou dizendo que isso vai transformar ninguém em pessoa melhor, né, a gente já teve essa discussão também muito, né, hoje, mas quem pode ler, quem consegue ler em todos os sentidos, né, tanto de letramento quanto de acesso mesmo ao livro, né? Então, essa discussão num país como o Brasil, ela é uma discussão feita em escalas muito diversas. Não existe assunto mais machadiano do que esse, não é mesmo? Né? Ou seja, né, para quem ele fala,
de quem ele fala nas suas histórias, nos seus romances, por exemplo. A gente não discute o tempo todo a virada da primeira para a segunda fase, a mudança do ponto de vista do narrador, a mudança da classe social de que se falava e para que se falava, talvez, então. Né? Então, a gente continua num assunto machadiano, acho que ele estava muito cônscio disso, né? Que é quem sou eu como escritor? Bem. É muito interessante esse livro, nesse momento, né, saindo do pós-pandemia, e ele sair agora, e sair no meio que, assim, a gente acha que nunca está discutindo Machado de Assis, e a gente está sempre discutindo Machado de Assis, porque Machado de Assis está sempre, ele volta de tempos em tempos, a todo momento ele está na imprensa, as pessoas estão falando, traduzindo, o TikToker aqui, ali, e aqui também, enfim. Isso é algo bem interessante. Bom, nosso programa está chegando no fim, a gente chegando na meia hora do programa, e eu queria agradecer a participação de vocês nessa discussão, que tem muito ainda para se aprofundar, mas eu também convido a todos a lerem o livro, e ele está no site da editora, na Amazon, e algumas livrarias, deve estar na livraria da UERJ. Então, é um livro interessante para a gente começar e ampliar essa discussão sobre Machado de Assis e os direitos humanos, que também é uma maneira de colocar Machado de Assis nos nossos tempos, né? E falar para as pessoas e mostrar o quão Machado de Assis é o nosso Machado de Assis. Muito obrigado, Felipe, Andréia e João, por estarem aqui à tarde e disponibilizarem do tempo de vocês para fazer essa conversa comigo. Obrigado mesmo. E um beijo para todos.